Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês para mais uma divulgação de resultados da AES Brasil. Hoje, nosso CFO José Simão irá dividir comigo a condução dessa apresentação. Começamos nossa apresentação pelo slide 2, com os principais destaques que marcaram o terceiro trimestre da companhia. Em crescimento, começamos com uma ótima notícia e um marco significativo na nossa história. Concluímos a construção de Cajuína Fase 1 nesse trimestre. Essa primeira fase do parque começou a ser construída no final de dezembro de 2021 e adiciona um total de 314 megawatts de capacidade instalada ao nosso portfólio já 100% renovável. Com a fase 1, saímos de 4,2 gigawatts em operação para 4,5. Além disso, tivemos um avanço importante em Cajuína Fase 2, com capacidade instalada de 371 megawatts. A conclusão das obras ultrapassa 84% e 4 aerogeradores já estão em operação comercial. Mostrarei mais detalhes nos próximos slides. Na frente operacional, continuamos reportando avanços relevantes na disponibilidade dos ativos eólicos e solares, reflexo dos investimentos realizados para incrementar a performance desses ativos, parte importante da nossa estratégia de geração de valor. Nesse trimestre, registramos um aumento de 2 pontos percentuais na disponibilidade dos complexos eólicos e 1 ponto percentual na disponibilidade dos complexos solares, que seguem operando em um patamar de excelência, com disponibilidade média de 99% no período. A melhora operacional e contribuição dos novos ativos eólicos trouxeram um aumento de 95% no volume de energia eólica gerada nesse trimestre. Destaco também o aumento de geração hídrica em quase 50%, reflexo do cenário hidrológico favorável. Em relação ao desempenho financeiro, temos mais um trimestre de robustez nos resultados, reflexo da nossa estratégia de crescimento e diversificação do portfólio. Quero destacar aqui o crescimento de 37% na margem líquida do trimestre versus o terceiro TRI de 2022, atingindo 588 milhões. Além do nosso EBITDA, que cresceu mais de 50%, registrando 430 milhões e margem EBITDA de 47,3%. Destaco também a geração de caixa operacional, que totalizou 382 milhões, já refletindo o crescimento do portfólio da companhia. Mais para frente no capítulo financeiro, o Simão irá trazer mais detalhes dos resultados do período. Em ESG, para finalizar, é com muito orgulho que trago as nossas principais conquistas. Pelo terceiro ano consecutivo, seguimos como a única empresa do setor elétrico na América Latina com o rating AAA do MSCI, a nota mais alta possível. Além disso, nós tivemos, agora em agosto, a formatura da primeira turma de mulheres do curso de especialização em operação e manutenção de parques eólicos, também na região de Cajuína, no Rio Grande do Norte. Foram 73 profissionais formadas em parceria com o Senai do Rio Grande do Norte. Cajuína será o nosso segundo parque operado 100% por mulheres, assim como fizemos em Tucano, na Bahia. E é muito prazeroso saber que estamos ampliando as possibilidades de desenvolvimento profissional de mulheres nessa área de atuação que ainda é majoritariamente ocupada por homens. Nosso modelo de negócio contribui diretamente de forma positiva para os principais desafios socioambientais da sociedade. Passando agora para o capítulo de crescimento, no slide 4, trago mais detalhes sobre a conclusão das obras e o início da operação comercial total de Cajuína 1, com 314 megawatts de capacidade instalada adicionada ao portfólio. O parque é totalmente contratado em PPAs de longo prazo que suprem energia para 4 grandes clientes de excelente perfil de crédito: Minas Ligas, Ferbasa, Copel e parte do contrato com o BRF. Em conjunto, os PPAs possuem uma duração média de mais de 18 anos e preços ajustados anualmente pela inflação, o que garante previsibilidade de receita ao longo prazo. No centro do slide, destaco a curva de geração realizada de Cajuína 1, conforme a entrada gradual das máquinas desde abril de 2023. Observamos uma curva crescente, que atingiu uma geração de mais 56 gigawatts-hora de energia em setembro. Vemos aqui também que a geração de Cajuína foi influenciada pela restrição do ONS entre a segunda metade de agosto e o final de setembro, consequência do apagão de 15 de agosto. A geração foi normalizada no final de setembro, quando o limite das transmissoras
para o escoamento de energia foi revisado para 10,8 gigawatts médios pelo operador. Vale destacar que, com as máquinas em operação, entramos oficialmente em um contrato de operação e manutenção com a Nordex. Esse acordo assegura um suporte integral por parte do fornecedor durante os primeiros 5 anos de operação. Por fim, com a entrada completa de Cajuína 1, nosso portfólio passa agora a ter 4,5 gigawatts em operação e mais de 0,7 gigawatts em construção. Tucano, Cajuína fase 2 e Água Vermelha 7, totalizando 5,2 gigawatts de capacidade instalada exclusivamente renovável. Passando para o slide seguinte, de número 5, apresentamos a evolução da construção de Cajuína fase 2, que possui 370 megawatts de capacidade instalada, também localizado no Rio Grande do Norte. Já temos 84% das obras do projeto concluída, versus 63% que apresentamos no último call de resultados. As obras civis e da linha de transmissão que liga as 2 subestações do parque já foram praticamente concluídas. Das 65 máquinas dessa fase, 52 utilizam a mesma subestação da fase 1, que já está pronta, e essas máquinas devem entrar em operação até o final desse ano de 2023. A estimativa é que o parque esteja 100% operacional ainda no primeiro semestre de 2024. Seguimos avançando conforme o cronograma na montagem e teste dos aerogeradores. Já concluímos a montagem completa de 44 aerogeradores desse parque, sendo que 27 já estão com a parte elétrica finalizada e passaram pela aprovação da montagem, o que significa que estão aptas a entrar ou já passando pela fase de comissionamento. Até o final de outubro, 4 aerogeradores já estão em operação comercial. Assim como Cajuína 1, vale lembrar que o parque é totalmente contratado em PPAs de longo prazo, acima de 16 anos, que suprem energia para grandes clientes. Nesse caso, a Unipar, a Microsoft e a outra parte do contrato com a BRF. No slide 6, voltamos a falar da fase final da construção do complexo eólico Tucano, na Bahia, com 322 megawatts de capacidade instalada e totalmente contratado em PPAs de longo prazo. Aqui nós temos o PPA com a Anglo American de 15 anos e o PPA com a Unipar de 20 anos no modelo de autoprodução. O parque possui máquinas de última geração da Siemens com 6,2 megawatts de capacidade cada uma e dimensões impressionantes. Como vocês sabem, por estas serem máquinas pioneiras no Brasil e com pouquíssimas instalações ao redor do mundo, o processo de comissionamento se mostrou o principal desafio, ocasionando atraso em relação ao cronograma original que divulgamos ao mercado. Gostaria de chamar a atenção para um aspecto importante. Cada um dos equipamentos do parque passou por uma análise minuciosa em conjunto com o fornecedor e qualquer questão identificada durante o processo de construção e comissionamento foi cuidadosamente mapeada e está agora na etapa final de correção. Ressalto mais uma vez que nossa equipe está focada em garantir que todas as correções e ajustes necessários sejam efetuados pelo fornecedor. Nosso compromisso é assegurar que esses equipamentos funcionem em total conformidade com os mais elevados padrões de excelência estabelecidos pela AES Brasil. Neste trimestre, tivemos alguns desafios que atrasaram as correções e manutenções necessárias para que o parque entrasse completamente em operação comercial. Tivemos uma velocidade média dos ventos próxima dos 9 metros por segundo no trimestre, batendo mais de 10 metros por segundo em alguns dias. Com as turbinas a 115 metros de altura do chão, não era possível e nem seguro realizar as manutenções durante esses ventos com velocidade elevada. Além disso, conforme mencionei brevemente no slide de Cajuína, o apagão de 15 de agosto teve como consequência o aumento das restrições de geração dos complexos eólicos do Nordeste, dada a redução da capacidade de escoamento das linhas de transmissão que leva essa energia até os grandes centros de consumo. Com isso, algumas de nossas máquinas foram impedidas de gerar durante o período de testes, o que fez com que tivéssemos que recomeçar os testes das máquinas algumas vezes, atrasando a conclusão dos comissionamentos. Outro esforço que fizemos para garantir a boa operação do parque foi a instalação de sensores de vibração das pás em todos os aerogeradores, o que permite monitoramento em tempo real, uma prática inovadora e pouco comum em parques eólicos.
Essa medida foi implementada com o intuito de garantir um controle mais eficaz e reforçar a segurança das operações. Nossas prioridades estão centradas no desempenho confiável e seguro de Tucano, e estamos empenhados em assegurar que tudo funcione em perfeita ordem. O projeto hoje já está quase totalmente concluído, com a montagem de todos os 52 aerogeradores, 49 deles já comissionados e 37 em operação comercial. A expectativa é que o parque esteja 100% em operação ainda no final desse ano. Avançando para o slide 7, destaca o papel central da inovação na estratégia dos nossos negócios. Olhando para o futuro, concentramos nossos esforços em identificar linhas de negócios que prometem se tornar cada vez mais relevantes, com destaque especial para o segmento varejista, o hidrogênio verde e as soluções de armazenamento de energia. Sem dúvida, o varejista está destinado a uma expansão exponencial nos próximos anos, especialmente a partir de janeiro de 2024, quando todos os consumidores do mercado de alta tensão estarão elegíveis para a migração ao mercado livre. A tendência é que nossa base de clientes se amplie, englobando cada vez mais consumidores de menor escala. Atualmente, o nosso varejista atende 379 clientes. Em 2023, crescemos nosso volume de energia vendida em 70% quando comparamos com a carteira da S Brasil ao final do ano de 2022. Ou seja, nos primeiros 9 meses desse ano, nossa carteira de varejista é 70% maior do que havíamos vendido ao longo de 4 anos, desde o início da operação varejista da AES, em 2019. São 74 megawatts médios de energia vendida. Nossa estratégia para o mercado varejista tem se fundamentado na digitalização dos processos e no fortalecimento da presença regional da equipe de vendas, que nos mantém de forma constante entre as 3 maiores comercializadoras varejistas do Brasil. Outra frente importante é o hidrogênio verde, que desponta como um tema de extrema relevância para o Brasil. Nosso país é rico em recursos naturais, incluindo fontes renováveis e recursos de gás, o que representa uma sólida base para o potencial de crescimento brasileiro. Além disso, a localização estratégica do país nos coloca em uma posição privilegiada para facilitar as relações comerciais com outros países. O Ministério de Minas e Energia prepara uma regulação para o mercado de hidrogênio verde. No fim de agosto, o Ministério lançou um plano trienal de trabalho, que engloba de 2023 a 2025, dentro do Programa Nacional de Hidrogênio Verde, que inclui, entre pontos prioritários, a criação de um marco regulatório para o mercado de hidrogênio verde. Além do marco regulatório, uma das ações prioritárias do plano trienal é aumentar os investimentos anuais em pesquisa, desenvolvimento e inovação em hidrogênio de baixa emissão de carbono. O valor passará de 29 milhões investidos em 2020 para 200 milhões até 2025. Nesse cenário, temos um pré-contrato assinado em 2022 com o Porto de Pecém para avançar com os estudos de viabilidade para a produção de até 2 gigawatts de hidrogênio verde e de até 800 mil toneladas de amônia verde por ano, seguindo a nossa estratégia de contribuir para a descarbonização da matriz energética global, por meio de novas tecnologias que ajudem os clientes nesta missão. Outra frente importante que estamos trabalhando é a solução de armazenamento de energia via baterias. O governo quer começar a integrar baterias e outras soluções de armazenamento de energia ao sistema elétrico brasileiro e deve propor que essas tecnologias disputem 2 leilões previstos para 2024, um para contratar potência e outro para descarbonizar a matriz elétrica da Amazônia. As baterias poderiam armazenar energia elétrica gerada por fontes intermitentes, como as eólicas e solares, e assim a proposta é colocá-las no sistema elétrico no momento em que a operação de rede no país se torna mais complexa e passa a exigir mais flexibilidade dos agentes. Os certames representariam uma importante oportunidade de desenvolvimento para o mercado hoje ainda incipiente no Brasil, onde as baterias têm uso restrito e associado principalmente a um backup na ponta do consumidor de energia. O Ministério ainda está avaliando como o produto armazenamento irá ser incluído no leilão. Uma das ideias é que as baterias sejam combinadas com usinas renováveis que as abasteceriam com energia. Outra opção seria contratar uma bateria sozinha, como a forma de carregamento ficando a cargo do operador do equipamento. Por fim, é imprescindível ressaltar a nossa parceria com a inovação. Desde 2016, temos desenvolvido um ciclo de aceleração de startups
e esta colaboração estratégica tem sido essencial para impulsionar novas iniciativas e promover um ambiente propício ao surgimento de soluções transformadoras para os nossos negócios. Iniciando agora o capítulo operacional da apresentação, passamos para o slide 9, onde darei o overview do cenário hídrico. O terceiro trimestre e os primeiros 9 meses de 2023 foram marcados por um alto volume de chuvas, bem próximo à média de longo prazo para o período e acima da média histórica dos últimos 10 anos. Com isso, os reservatórios das hidrelétricas encerraram setembro com o melhor nível de armazenamento para os últimos 14 anos, segundo o ONS, superando os 73%, versus 58% no final de setembro de 2022. Para o final de outubro, que é tradicionalmente o último mês do período mais seco do ano, o ONS indicou que o nível dos reservatórios no sistema interligado estava próximo aos 70%. Aqui vale destacar que, apesar de níveis altos dos reservatórios, a capacidade de armazenamento total do sistema é de aproximadamente de 5 a 6 meses equivalentes da carga do país. Durante os períodos chuvosos, é crucial manter a geração ativa para evitar o vertimento dos reservatórios, mas se a afluência diminuir, os reservatórios podem esvaziar rapidamente. Além disso, é comum que a redução da chuva esteja associada ao aumento de temperatura e, consequentemente, aumento da demanda por energia. Com essas condições do sistema, o PLD permaneceu no piso durante quase todo o acumulado do ano, deslocando do piso na última semana de setembro, o que não ocorria desde agosto de 2022. A elevação do PLD se deu por alguma combinação de alguns fatores. Primeiro, altas temperaturas. Tivemos um recorde histórico de demanda instantânea no dia 27 de setembro de 23, chegando a 97 gigawatts demandados pelo sistema, acarretado pelas altas temperaturas registradas em função do fenômeno El Niño. A carga do sistema na última semana de setembro foi, em média, 10% superior à observada entre os dias 1 e o dia 20 do mesmo mês. O segundo fator foi a necessidade de termoelétricas para o suprimento de potência. Do total de potência instalada das usinas hidrelétricas, atualmente com 109 gigawatts, devido às baixas vazões nas usinas a fio d'água da região amazônica e às manutenções, a capacidade disponível naquele dia para atendimento dos picos de demanda com usinas hidrelétricas era de aproximadamente 70 gigawatts versus os 109 instalados. O terceiro fator foi a expectativa de queda da geração renovável, especialmente da fonte eólica em função do término das safras dos ventos. E por último, a parada para a manutenção de usinas termoelétricas relevantes, como é o caso de Angra 2. Adicionalmente, com o deslocamento do PLD do piso regulatório, a curva de longo prazo de preços de energia também começou a se movimentar para cima, pois o mercado passou a atribuir um prêmio de risco em função de todos esses fatores que acabei de comentar. Como exemplo, a curva forward para 2027, segundo a BBCE, subiu R$10, saindo naquele momento de R$106 por megawatt-hora para 116. O GSF ficou em 80% no terceiro trimestre e 92% nos primeiros 9 meses de 2023. Para o acumulado do ano, nossa expectativa de GSF está em linha com a CCE, da ordem de 89%. Apresentamos o gráfico com aumento de 49% do volume gerado pelas hidrelétricas da AES Brasil no trimestre e um aumento de 42% nos primeiros 9 meses de 2023. Vale lembrar que, para os anos de 2022 e 2023, a AES Brasil adotou a estratégia de seguir a alocação do MRE entre os meses do ano. Apenas como informação, as usinas da companhia representam aproximadamente 2% da garantia física da capacidade que compõe o MRE, ou Mecanismo de Relocação Energética. Passando agora para o slide número 10, falarei do desempenho dos nossos ativos eólicos. Como já mencionei no início da apresentação, nossa geração eólica cresceu 95% no trimestre e 111% no acumulado do ano em comparação a 2022. Essa evolução é reflexo direto do crescimento do portfólio da companhia, com os 3 novos complexos, Ventos do Araripe, Caetés e Cassino, incorporados ao portfólio em dezembro do ano passado e a operação dos ativos eólicos em fase final de construção, como eu já comentei, de Tucano e Cajuína, além do aumento da disponibilidade dos ativos operacionais no trimestre.
A redução no volume gerado no terceiro TRI nos ativos operacionais reflete a maior incidência do curtailment, principalmente a partir do meio de agosto, após o apagão. No trimestre, a restrição impediu que nossas usinas gerassem cerca de 100 gigawatts-hora, 8 vezes o volume de curtailment registrado no terceiro TRI de 2022, que corresponde a uma redução na receita de aproximadamente de 14 milhões de reais no terceiro TRI de 2023. Essa restrição compensou a evolução da disponibilidade dos ativos no trimestre, que subiram 2 pontos percentuais. Passando agora para o slide número 11, destaco a disponibilidade média consolidada das nossas usinas solares, operando em um patamar de excelência, atingindo 99% durante o terceiro trimestre e os 9 primeiros meses de 2023. Além disso, observamos um aumento importante da irradiância, com crescimento de 9% entre os trimestres. A geração no terceiro TRI de 23 e do acumulado do ano reflete a combinação da maior incidência do sol com o aumento na disponibilidade das usinas, parcialmente compensado pelos curtailments, que eu já havia comentado. No caso das solares, essas restrições de escoamento impactaram em 4 gigawatts-hora no terceiro TRI de 23 e 10 gigawatts-hora nos 9 meses de 2023. Não houve curtailment em 2022 para comparação. As definições das regras de ressarcimento aos geradores solares afetados ainda não foram oficialmente regulamentadas pela ANEEL. No slide 12, temos a visão do nosso portfólio e do nível de contratação até 2027. Nossas hídricas estão praticamente totalmente contratadas para os anos de 2024 e 2025, e o portfólio total ultrapassa os 80% de contratação no horizonte de 5 anos até 2027. Com a situação atual totalmente equacionada, nossa equipe comercial está focada na venda de energia de 2026 em diante. No terceiro TRI de 2023 foram vendidos 59 megawatts médios a um preço médio de aproximadamente R$ 106 reais. Além disso, estamos engajados em operações de compra e venda de energia intra-year, visando impulsionar as margens e fortalecer a estratégia da nossa comercializadora, que oferece suporte à nossa equipe de gestão de portfólio. Ao examinar o preço médio de venda do nosso portfólio em termos consolidados, podemos observar um intervalo de preços próximos aos R$ 190 reais por megawatt-hora para todos os anos, garantindo previsibilidade da receita no curto e médio prazo. Vale destacar aqui os fatores que podem impulsionar os preços não estão sendo totalmente considerados pelo mercado, como a nova dinâmica de operação dada à inserção de renováveis, como visto nos eventos recentes, a eletrificação crescente, o potencial do hidrogênio, o plano do governo para a indústria de fertilizantes, a descarbonização das matrizes dos clientes, o impulsionamento de data centers em resposta à expansão de tecnologia, entre outros. Agora gostaria de passar a palavra ao Simão para dar prosseguimento na apresentação com as informações financeiras. Obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar os resultados da companhia. A gente inicia a sessão financeira com o slide número 14, onde o destaque é o crescimento de 37% na margem operacional líquida, tanto no trimestre quanto nos 9 meses do ano. Falando um pouco do TRI, a gente viu uma evolução na margem hídrica de 44 milhões de reais, que no acumulado do ano equivale a 102 milhões de reais, e um crescimento da eólica, da margem eólica, de 120 milhões de reais no trimestre e 340 milhões no acumulado do ano. Falando um pouco da margem hídrica, o resultado positivo aqui é explicado por uma estratégia mais acertada do ponto de vista de gestão de portfólio. A gente vendeu energia mais cara, 5% mais cara no trimestre e 7% mais cara no ano, ao mesmo tempo que conseguimos comprar energia mais barata, 15% mais barata no trimestre e 16% mais barata no ano. A grande contribuição aqui do trimestre e do ano, de fato, vem pelas eólicas, e aí é reflexo tanto do crescimento orgânico quanto inorgânico que a gente vem apresentando, além de uma eficiência operacional que basicamente é mais disponibilidade dos ativos que já estão no nosso portfólio. Falando um pouco do orgânico, o crescimento se deu pela entrada em operação faseada de Tucano e de Cajuíno, e do inorgânico a entrada dos ativos que nós adquirimos no final do ano passado, em dezembro, Ventos do Araripe, Caetés e Cassino, que passaram a fazer parte do portfólio em dezembro de 2022. Dentro da margem hídrica, a gente considera também um recebimento de indenização de 32 milhões de reais, foi efetivado agora nesse trimestre,
mas que se refere a um sinistro ocorrido em 2021 em 2 turbinas de ventos. Vou comentar um pouquinho também de um evento que aconteceu ao longo do trimestre, com ênfase principalmente no último mês do TRI, que é o curtailment, ou a restrição de geração, que afetou tanto as plantas eólicas quanto as plantas solares. No nosso portfólio total, o impacto não foi tão grande, ele foi um pouco abaixo de 3% na margem líquida, mas acabou impactando a geração e a margem operacional líquida dos ativos eólicos e solares. Agora, em outubro, a indicação do ANS é que já dá uma redução significativa no curtailment, na restrição de geração, e aparentemente o pior já passou agora no mês de setembro. No slide número 15, eu comento um pouco sobre as custos e despesas operacionais da companhia. A gente fechou esse trimestre com 158 milhões de reais de custos e despesas operacionais, um crescimento de 14 milhões de reais quando a gente compara com o terceiro TRI de 22. Olhando para o acumulado do ano, a gente chega a 484 milhões de custos e despesas operacionais versus 392 reportados nos 9 meses de 2022. Para explicar um pouco melhor, a gente quebrou a variação em alguns blocos. Eu começo pela inflação. Basicamente, a inflação explica 7 milhões dos 14 que eu comentei de incremento de custos na comparação entre trimestres. E, basicamente, se refere à inflação que se aplica à nossa base de custos, mas que vai ser repassada para os PPAs todos eles são indexados à inflação, a partir do início do ano que vem. Tá? Basicamente, todos os PPAs são reajustados em janeiro de cada ano. A gente separou aqui o que é crescimento, e crescimento são os custos que são relacionados aos ativos que não estavam no portfólio no terceiro TRI de 22 e que estão agora no terceiro TRI de 23, e são eles Ventos do Araripe, Caetés, Cassino, Tucano e Cajuína. Eles têm uma contribuição negativa, né? Eles aumentam a base de custos em 19 milhões no TRI e 65 milhões nos 9 meses do ano, mas trazem uma contribuição positiva no EBITDA. Então, os 19 milhões de custo, basicamente, contribuem com 107 milhões de EBITDA, e os 65 milhões de custos que a gente observou nos 9 meses de 23 se traduzem em 290 milhões de EBITDA adicionado pelos esses novos ativos no período. A gente tem uma redução aqui de 12 milhões de reais, basicamente na linha de serviços de terceiros, e a gente reportou aqui um item de não recorrente, que soma 8 milhões de reais nesse trimestre. Passando agora para o slide número 16, eu comento a evolução expressiva no EBITDA e no lucro líquido da companhia. A gente fechou o terceiro trimestre de 23 com 430 milhões de EBITDA, um incremento de 51% na comparação com o terceiro TRI 22, e a gente chegou à marca de 1,2 bi de EBITDA nos 9 meses 23, um aumento de 43% na comparação com o acumulado 22, mas o importante é que esses 1,2 bi reportados agora, com 9 meses de operação de 23, equivalem aos 12 meses reportados do ano de 22. Então, a gente, de fato, começa a ver a materialização do crescimento que a gente vem comentando ao longo dos últimos trimestres. Com esses resultados de agora, a gente já tem a contribuição das eólicas e solares com 65% do EBITDA, e o restante fica para a margem da hídrica. Então, a gente já tem um portfólio diversificado, também em linha com a nossa estratégia de crescimento e diversificação ao longo dos anos. Falando um pouco do lucro, a gente observa um crescimento também importante de 21%, tanto no TRI quanto no acumulado do ano, e chegando a 124 milhões agora no terceiro trimestre de 23 e 221 milhões no acumulado do ano. O lucro ele tem um impacto negativo do resultado financeiro, porque a companhia contraiu mais dívida ao longo desse período. Então, a gente terminou o terceiro TRI de 22 com 7,9 bi de dívida bruta, estamos agora com 11,9 bilhões, então a gente tem um aumento de 4 bilhões de reais de dívida bruta. Isso, obviamente, gera uma despesa financeira maior e é consequência do crescimento, da fase que a gente se encontra agora. Todo o funding para a conclusão de Cajuína e de Tucano já está no balanço da companhia. Para offsetar um pouco a despesa financeira, a gente fez investimentos interessantes com caixa, a gente terminou acima de 102% de CDI de rentabilidade, e a gente alocou o caixa ao longo desse último trimestre de forma mais eficiente entre as SPS, o que resultou numa alíquota efetiva menor para a companhia, acabou offsetando um pouco a despesa financeira e permitindo a gente mostrar esse crescimento de 21% no lucro, tanto no TRI quanto no acumulado do ano. Passando agora para o slide 17, a gente mostra o fluxo de caixa consolidado do trimestre na comparação com o segundo trimestre de 23. A gente concluiu esse trimestre, o terceiro trimestre de 23, com uma posição de 3,1 bi em caixa, enquanto nós tínhamos 3,9 bilhões em junho de 23. A gente teve uma geração de caixa nesse período, nesse último trimestre, de cerca de 400 milhões de reais, 382 milhões, e investimos 811 milhões de reais nesse último período,
E olhando o acumulado do ano, já chegamos a cerca de 2 bi de reais investidos basicamente na construção de Tucano e de Cajuína. Quando a gente olha a barra do saldo final de caixa, nesses 3,1 bi, a gente destaca que nós temos ainda cerca de 700 milhões, 639 milhões de reais ainda em investimentos até o fim do ano, para esses mesmos 2 ativos eólicos, e amortizações da ordem de 200 milhões de reais ainda em 2023. Eu gosto de destacar que nós não temos necessidade nenhuma de novas captações, tá? A gente está com os 12 bilhões de dívida bruta que eu comentei no slide anterior, que são justamente o necessário para concluir as construções, e nos deixa com uma posição bastante robusta em termos de liquidez. No slide número 18, a gente mostra a estrutura de capital da companhia no terceiro trimestre de 23. A gente fechou o TRI com 8,7 bi de dívida líquida na visão consolidada, na visão da S Brasil, e 4,1 bi de dívida líquida na visão da S Operações. A alavancagem consolidada ficou em linha no terceiro trimestre, bastante em linha com o segundo trimestre de 23, a gente estava falando de 5,6 vezes dívida líquida EBITDA. E lembrando que agora, no segundo e terceiro trimestre desse ano, a gente chega ao pico da alavancagem consolidada da empresa. À medida que os projetos Tucano e Cajuína vão entrando em operação de forma faseada, mas integralmente até o final desse ano, começo do ano que vem, a gente vai naturalmente observar uma alavancagem importante na visão da holding, na visão consolidada. Nosso objetivo, pensando em estrutura de capital, é uma alavancagem de 3,5 vezes a 4 vezes que a gente espera atingir nos próximos anos. Olhando agora para essas operações, a empresa basicamente tem ativos maduros, tá? Ativos que são geradores de caixa, e ali as dívidas têm uma limitação de 4,5 vezes a dívida líquida EBITDA. A gente reportou agora no terceiro trimestre de 23, 3,14 vezes, uma redução versus os 3,28 reportados no segundo trimestre de 2023. Olhando um pouco para baixo, aqui na parte de baixo do slide, a gente traz o cronograma de amortização. Nós temos 206 milhões de reais de amortização ainda para o ano de 2023. E em 24 e 25, a gente separou numa cor diferente aqui. Nós temos 3 bridges outstanding, que a gente precisa renegociar, fazer o take-out com dívidas de longo prazo. Coisa que nós já estamos trabalhando no momento. A gente está trabalhando tanto com bancos de fomento quanto com bancos comerciais para fazer o take-out desse saldo, que dá cerca de 2 bilhões de reais. E ao fazer isso, a gente naturalmente vai sair de uma indexação que hoje é majoritariamente ao CDI, para uma indexação que vai passar a ser IPCA, que faz um hedge natural com a nossa receita, e a gente vai levar nosso duration do portfólio da dívida, que hoje está em 4,1 anos, para 6,1 anos, rapidamente. Tá? Basicamente trocando esses bridges, que são naturalmente com contratos mais curtos, por contratos mais longos, estruturas de Project Finance, que vão estar dentro das SPS ou nas subholdings dos projetos de Cajuína. Obrigado. Eu passo a palavra de volta agora ao Rogério para as considerações finais. Obrigado, Simão. Passando agora para o slide 20, falarei um pouco da nossa atuação em alguns temas regulatórios relevantes. Começando pelo mecanismo regulatório excepcional, também conhecido como Dia do Perdão. Em julho, a companhia se beneficiou da oportunidade criada pela ANEEL para reposicionar parte de seu pipeline de projetos para os anos de 2026 e 2027, com a devolução de outorgas de geração e rescisão de contratos do uso do sistema de transmissão. Ao utilizar o mecanismo criado, a companhia alterou da seguinte forma parte do seu pipeline de projetos. Manutenção e alongamento de prazo de projetos que totalizam a capacidade instalada de 282 megawatts. São eles Tucano, fase 2 e Cajuína, fase 3, os quais continuam a ter direito aos descontos na tarifa do uso do sistema de transmissão. E postergação da disponibilidade do projeto para construção, com a revogação das outorgas e contratos de uso dos sistemas atuais de projetos que somam capacidade instalada de 738 megawatts, cuja viabilidade se mostrava mais adequada para os anos de 2026 e 2027, já sobre o novo pedido de outorga, mesmo que sem direito ao desconto na TUST. Outro destaque de atuação do nosso time regulatório foi a metodologia do cálculo e limites do PLD. Os limites máximos e mínimos do PLD para o próximo ano serão os mesmos da Resolução Homologatória 3.167 de 2022, atualizados pela inflação, no caso, o IPCA. Com isso, as metodologias de cálculo do PLD mínimo e da definição da TEL
do cálculo do PLD máximo estrutural e a sistemática de conciliação entre o PLD máximo horário e o PLD máximo estrutural serão discutidas somente durante o primeiro semestre de 2024 e entrarão em vigor no ano de 2025, minimizando riscos e incertezas ao mercado numa decisão de curto prazo. Por fim, destaco a nossa atuação em conjunto com as associações para o ressarcimento pela redução de carga das transmissoras após o apagão de 15 de agosto. Após o apagão, o ONS adotou, ainda em agosto, uma abordagem mais conservadora na operação do sistema, reduzindo o limite de escoamento de 13 gigawatts-hora para 8 gigawatts nas linhas de transmissão que levam energia do norte e nordeste para os centros de consumo no sul e sudeste. Após a conclusão das primeiras análises, o operador do sistema decidiu, em 27 de setembro, elevar o limite de carga transportada por essas linhas para 10,8 gigawatts médios. O retorno ao limite anteriormente verificado depende da implantação das recomendações de correções e ajustes feitas pelo ONS a determinados agentes da geração, transmissão e até mesmo de distribuidoras. As restrições na rede tiveram impacto nos ativos de energia renovável na região nordeste do Brasil, com foco nos ativos eólicos. Os principais gargalos de transmissão foram observados nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. O portfólio da AES Brasil nesses estados totaliza uma capacidade instalada de energia eólica de 921 megawatts no Rio Grande do Norte e 108 megawatts no Ceará. Passando para o slide 21 da apresentação, mostramos nossas últimas conquistas na frente de ESG. Não é novidade que somos uma empresa pautada nas melhores práticas ESG, comprometidas com a sustentabilidade do nosso negócio e dos nossos clientes. Além de mantermos a nossa pontuação máxima, o AAA, de desempenho ESG pelo ranking do MSCI, a AES Brasil continua sendo a única empresa AAA do setor de utilities da América Latina. Dessa forma, seguimos empenhados em ser a melhor escolha do cliente no mercado livre de energia, oferecendo soluções resilientes, competitivas e responsáveis, e efetivando nossos valores para liderar a transição energética com o aumento de fontes renováveis. É com grande alegria também que compartilho que somos a empresa mais premiada do setor de serviços públicos e energia elétrica no ranking Melhores e Maiores de 2023 da revista Exame. Estamos também, mais uma vez, entre os lugares incríveis para trabalhar em 2023 na pesquisa FII Employee Experience, realizada pela Fundação Instituto de Administração em parceria com o UOL. E o principal destaque é que seguimos liderando o pódio desse segmento pelo segundo ano consecutivo com a primeira colocação do setor de energia. Fomos também reconhecidos pelo 8º ano consecutivo pelo troféu Transparência ANEFAC 2023 na categoria Empresas com faturamento de até 5 bilhões. Ao integrarmos um grupo tão importante de empresas reconhecidas pela premiação, vemos que estamos no caminho certo e atuamos de forma responsável com a integridade das nossas informações financeiras junto a todos os nossos públicos de interesse. Outro destaque importante é que eu sou o novo porta-voz do ODS 7, Energia Limpa e Acessível, por meio do Programa de Liderança com Impacto do Pacto Global da ONU no Brasil. As metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 envolvem garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todas as pessoas, o que está diretamente ligado ao que nos propomos a fazer aqui na AES. Por fim, é com imenso orgulho que conto para vocês que, no final de agosto, formamos a primeira turma de mulheres especialistas em operação e manutenção de parques eólicos do Rio Grande do Norte, em parceria com o Senai daquele estado. A iniciativa faz parte das ações envolvendo a comunidade local dos nossos projetos, do Complexo Eólico Cajuína e do nosso Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão da AES Brasil. Esse curso qualificou 73 mulheres da região e é considerado um marco para o setor e para a participação feminina no Estado. Ao todo, elas tiveram 460 horas de capacitação. Agora formadas, as especialistas poderão participar dos nossos processos de seleção para compor a equipe do Complexo Cajuína.
Este será o nosso segundo parque operado 100% por mulheres e é muito prazeroso saber que, por meio desse trabalho, ampliamos as possibilidades de desenvolvimento profissional de mulheres nesse segmento. Passando para o último slide da apresentação, há algum tempo a AES Brasil tem apresentado os principais pilares que estaremos focados ao longo de 2023. Estamos dando continuidade ao que vem sendo construído ao longo dos últimos anos. Hoje comemoramos nossas conquistas, mas também reconhecemos que temos muitos desafios a enfrentar. Quero compartilhar as principais ações que foram realizadas ao longo dos 9 primeiros meses desse ano. Em relação à conclusão das construções eólicas, entregamos Cajuína Fase 1 com 314 MW, além do início da operação comercial dos 4 primeiros aerogeradores de Cajuína 2. Seguimos atuando na frente de turnaround operacional dos novos ativos, com a recomposição dos estoques para agilizar a substituição dos equipamentos e a recuperação de boa parte dos aerogeradores mais críticos. Em relação à percepção da materialização da nossa estratégia de crescimento, registramos por mais um trimestre crescimentos expressivos em nossos resultados financeiros. No pilar comercial, a inteligência de mercado impulsiona a gestão ativa do nosso portfólio, permitindo um acompanhamento diário e a estruturação e execução de estratégias de médio e longo prazo, com o nosso portfólio total acima de 80% contratado para os próximos anos. E por fim, agindo como protagonistas frente às principais discussões regulatórias, acreditamos que o modelo atual precisa ser aprimorado, reconhecer de maneira mais justa a contribuição das fontes hídricas para a matriz brasileira e possibilitando assim uma melhor utilização de seus atributos. Com isso, chegamos ao fim da nossa apresentação e podemos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todas que nos acompanharam até aqui. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Primeira pergunta que a gente recebeu é do João Pimentel, do BTG Pactual. Reparamos que os preços médios dos contratos hídricos subiram em relação ao reportado no segundo trimestre, especialmente para os anos de 26 e 27. Poderiam dar mais detalhes para esse incremento de preço, uma vez que não vimos nenhuma variação muito grande de preços no mercado entre os trimestres? Claro. Bom dia, João. Obrigado pela pergunta. São 2 fatores, respondendo aqui o ponto que você levantou, 2 fatores que nos alavancaram a vender energia a preços acima do que nós acompanhamos em mercado, tanto no segundo TRI quanto no terceiro TRI. O primeiro deles é o varejista. O mercado varejista ele tem margens bem acima dos preços de mercado, né, da referência de DECID, que o pessoal costuma acompanhar. Então, varejista, como o nosso volume já começa a ser material, ele ajuda a melhorar esse preço médio. E o segundo ponto é a volatilidade que nós tivemos no terceiro TRI, principalmente depois ali do apagão de 15 de agosto e depois passando por aqueles dias de calor ao longo de setembro, onde estava com a seca muito austera na região norte e Angra 2 fora de serviço, teve despacho térmico, teve dia de PLD de R$350. Então, toda essa volatilidade que a gente vem insistindo já há bastante tempo, que é inerente de um mercado que tem bastante renovável, né? Você tem ali a intermitência inerente dessas fontes, acaba gerando esse tipo de volatilidade. Então, nossa equipe está sempre bem preparada para poder capturar essas oportunidades e a gente conseguiu alocar um volume de vendas para esses anos também no meio dessas oscilações que nós tivemos. Então, são esses 2 fatores, varejista e volatilidade em função das altas temperaturas, despacho térmico e por aí vai. Próxima pergunta do Marcelo Sá, Itaú BBA. Qual a expectativa da companhia em relação ao leilão de reserva de capacidade? Quando acham que aconteceria? Tem projetos aptos a participar do leilão? Bom dia, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Falando em leilão de capacidade, né, tudo tem indicado, todas as interações que nós temos com as diversas agências e associações também, está tudo desenhado para realmente acontecer um leilão de capacidade ao longo de 24. Esse leilão começaria no primeiro semestre, né, com a habilitação dos projetos, etc. A característica desse leilão ainda está em discussão, muito provavelmente ele vai ter diversas fontes, mas a nossa expectativa de tudo que nós temos visto, até em função também novamente do apagão ali de agosto,
da intermitência, da volatilidade de preço, do aumento de renováveis, muito provavelmente a gente vai ver também nesse leilão, e nós aqui na ES estamos nos preparando para isso, uma modalidade para armazenamento, seja para capacidade, seja para serviços ancilares, né? E nós acreditamos que cabe muito para o país as duas funções no armazenamento, e para isso nós estamos preparando projetos para que possam ser habilitados no momento em que esse leilão for lançado. Depende muito da finalidade, depende muito de como esse edital vai ser preparado, né? Você vai ter projetos diferentes para poder atender os diferentes editais. Mas nós acreditamos muito e vemos uma oportunidade bem grande de desenvolver projetos, até porque a AES Corporation é uma das maiores desenvolvedoras, se não for a maior desenvolvedora do mundo, de sistema de armazenamento para sistema de transmissão e distribuição na joint venture que nós temos na Fluence lá nos Estados Unidos, né? Então, nós temos um diferencial competitivo tanto de know-how quanto de acesso à tecnologia, etc., que vai nos dar uma condição bem competitiva de poder participar e até apoiar também toda essa regulamentação, toda a estruturação desse leilão. Obrigada, Rogério. Mais uma pergunta do Marcelo Sá. O que vocês imaginam que o governo irá propor de mudanças legislativas que impactariam o setor, dado que não seguirão mais o PL 414? Vocês esperam o fim da autoprodução por equiparação? Vocês acham que essas medidas impactariam a AES? Obrigado, Marcelo. Para essa pergunta, nos acompanha aqui também o Carlos Pompemeyer, nosso vice-presidente regulatório, jurídico e relações institucionais. Eu acho que ele pode nos apoiar nessa resposta aqui. Carlos, por favor. Obrigado, Rogério. Obrigado pela pergunta, Marcelo. A questão aqui acho que é um pouco mais percepção do que fato, na verdade, né? Nosso entendimento é que o 414 não está definitivamente morto, tá? Como você colocou. Existe uma disputa sobre a liderança e o protagonismo da regulação do setor elétrico, que virá. A gente, acho que ela vai ser, quando vier, vai ser bem-vinda, porque realmente tem bastante coisa que a gente tem que ter oportunidade para ajeitar. Mas, em especial, falando sobre autoprodução, por tudo que a gente tem visto com as diversas fontes que a gente conversa, sim, vai haver uma restrição, mas em nenhum momento eu vi se falar em fim de autoprodução. O que deve vir é alguma limitação com relação ao aporte de equity, a quantidade de carga mínima para configurar a autoprodução. E lembrando, né, que a expansão do sistema elétrico nos últimos anos se deu quase integralmente na CL e a autoprodução foi uma grande alavanca disso tudo por meio do investimento privado. Então, tem um trade-off ali não desprezível e que deve ser mantido estimulando-se isso. Acho que a visão do governo é que essas alterações viriam para limitar possíveis, na visão deles, possíveis abusos e, de certa maneira, reduzir a carga de subsídio que acaba indo para a CDE e acaba contaminando a conta, né? Tem um componente de modicidade tarifária nisso. Espero ter respondido a tua pergunta. Obrigada, Carlos. Nossa próxima pergunta vem do Daniel, do Safra. Primeira, sobre o CAPEX dos projetos em construção. Como tem visto a dinâmica de custo de implementação e relação com fornecedores, dado o contexto inflacionário que passamos nos últimos meses? Houve algum tipo de revisão de contrato que impacte custos pela implementação deste projeto? A segunda pergunta é do Dia do Perdão. A empresa revogou outorgas de projetos somando 738 mega de capacidade. E esses projetos devem ter novo processo de outorga. Podem comentar o racional desta decisão? Qual é o plano para esses projetos olhando para frente? Tá ok, Daniel, obrigado. Obrigado pela pergunta. Para a primeira parte, eu vou pedir para o Simão abordar o tema do CAPEX e, na sequência, eu vou comentar sobre o Dia do Perdão. Simão, por favor. Claro. Daniel, obrigado pela pergunta. O CAPEX, a gente tem reajustes anuais nos contratos, tá? Isso faz parte, são reajustes ordinários. A gente, tanto o Tucano quanto o Casuína, a gente tem esses reajustes, foram aplicados. Note que a gente não tem mais praticamente CAPEX ano que vem para construção de ativos, né? A gente, esse ano, vai entregar 2,8 bi de investimentos, ano que vem são pouco menos de 230 milhões,
por justamente os projetos Casino e Tucano estarem entrando em operação entre agora e o começo do ano que vem. Mas o ponto principal aqui é que há o reajuste no CAPEX, de fato, pela inflação, mas toda a receita também é reajustada. Todos os nossos contratos são indexados ao IPCA, que é basicamente o mesmo indicador que reajusta também os custos, né, pensando em CAPEX e em OPEX. Então, faz parte do negócio, mas é neutro porque a inflação também ajusta parte da receita. Agora, para a segunda parte, o Carlos vai comentar, o Rogério comenta de outro perdão? Comento. Passando aqui para o dia do perdão, Daniel, a nossa metodologia de decisão aqui, né, os critérios que nós utilizamos para decidir qual projeto que nós devolveríamos a outorga ou a conexão, ou os dois, e quais projetos nós manteríamos, ou a outorga, ou a conexão, ou os dois, foi o estágio de desenvolvimento desse projeto, né, se já era um projeto maduro, pronto para ser construído, ou mais early stage, etc., e aqueles que possuem o desconto na TUS de característica atribuída ali no outorga e o prazo que tinha para construção no contrato de conexão ali do CUST, né, o contrato de conexão. Então, essas três variáveis nos ajudaram a priorizar e também a nossa expectativa de venda de novos contratos futuros. E, então, com tudo isso, nós optamos em postergar projetos que estavam no estágio de desenvolvimento menos avançado, aqueles que não tinham desconto na TUSD, né, que já não tinham o benefício do desconto na TUSD. Nós optamos em devolver a outorga ou devolver a conexão, aproveitando a janela de oportunidade sem pagar as penalidades, né? E aqueles que nós temos a expectativa de desenvolver, que tem um estágio de desenvolvimento mais avançado, desconto na TUSD, nós mantivemos porque são os projetos mais competitivos com a maior probabilidade de serem vendidos aí nesse horizonte de 2024 a 2026. Foi esse o critério utilizado. Obrigada, Rogério. A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Saita, ao BBA. Como vocês estão vendo o PDL do sinal locacional? Acham que passa no Senado, suspendendo os efeitos da resolução da ANEEL? Tá ok, Marcelo. Para essa, eu vou passar a palavra para o Carlos, para ele poder nos apoiar nessa resposta. Obrigado, Rogério. Presentão, hein? Bom, Marcelo, acho que aqui a gente está falando sobre prognósticos e percepções, tá? Esse é um projeto de lei que tem bastante força, ele está bem amparado por um pleito que não dá para dizer que não tem a sua legitimidade dentro do Nordeste, que é a principal região prejudicada pela mudança do sinal locacional. Agora, depende um pouco da dinâmica das votações. Eu queria dizer o seguinte, contraponto, isso tem uma discussão sobre o papel do regulador e até onde chegaria o direito dele ou a competência dele de disciplinar o assunto. Para resumir, tenho a impressão que sim, deve passar. Eu só não sei quando, mas assim, sujeito também a concertações do Congresso. Obrigada, Carlos. Nossa próxima pergunta vem do Bruno Oliveira, da AGF. Gostaria de saber se existe alguma previsão para pagamentos de dividendos e o potencial da empresa para o pagamento de proventos nos próximos anos. Há alguma tendência em relação à alavancagem ao longo de 2024? Qual a proposta da empresa? Bom, vou responder por aqui, é o Simão. A gente tem uma política de dividendos de pagamento entre 50% e 100% do lucro líquido. Até para ligar com a segunda parte da sua pergunta, na situação atual, a gente está com uma alavancagem que reflete a situação de crescimento da empresa. A gente está terminando de construir 1 giga em cima de 4 gigas que são operacionais. Então, esse esforço que a gente fez recentemente, né, entre ano passado e esse ano, de investimentos, ele acabou puxando o nível de alavancagem consolidado da companhia para cerca de 5,6 vezes que a gente reportou no segundo tri e no terceiro trimestre. Dado isso e a condição atual de curva de juros mesmo, a gente tem optado por ficar na parte inferior da nossa política e pagar 50% do lucro ajustado e não os 100%. A gente fez isso no passado, vai fazer isso esse ano de novo, tá? E à medida que a companhia desalavanca, a gente volta a reacessar dentro desse percentual entre 50% e 100% do lucro. O ponto interessante é que, de fato, a gente chega agora no fim do ciclo de investimentos, então a desalavancagem vai acontecer naturalmente. A gente vai ver, já no final do ano passado, uma alavancagem
por volta de 4 vezes, do ano seguinte, desculpa, do ano de 2024, uma alavancagem por volta de 4,5 vezes a dívida líquida EBITDA, tá? Que é bastante natural, a dívida toda está no balanço, e agora, como a gente mencionou no call e vai mencionar nos próximos, os ativos estão entrando em operação e gerando EBITDA. Então, naturalmente, a empresa passa por uma alavancagem rápida, tá? E aí a gente volta a reacessar o percentual de pagamento de dividendos dentro da política já publicada. Senhoras e senhores, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de devolver a palavra ao senhor Rogério para as considerações finais. Bom, com essa sessão de perguntas, nós encerramos o nosso call de resultados. Agradeço muito a presença de todos vocês, a participação, as perguntas que nós recebemos e não tivemos oportunidade de responder aqui nessa reunião serão respondidas diretamente para as pessoas pela nossa equipe de relações com investidores. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia. A teleconferência da AES Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.